tema da mensagem hoje é bem conhecido, né? Nós vamos falar sobre voltar ao primeiro amor, né? Quantas vezes, né, nós já trabalhamos o tema de voltar ao primeiro amor? Muitas vezes, né? Mas será que nós temos de fato procurado voltar ao primeiro amor? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento de culto, te agradecemos pela manifestação da tua bondade, da tua misericórdia e graça em nosso meio. Pai, eu oro para que nesse momento o Senhor abra o nosso coração à tua palavra, que o teu Espírito Santo opere de maneira poderosa em nossas vidas, para que não apenas compreendamos a mensagem, mas que ela possa de fato fazer diferença no nosso relacionamento com o Senhor. Usa a minha vida, me capacita, que eu possa transmitir com a unção do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, amém. A garganta ainda não está 100%, mas a gente vai fazer o possível aí para pregar. Eu convido a amada igreja para abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 2. O tema da mensagem é: tenho, porém, contra ti. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, eles mostram o apóstolo João revelando as visões que ele teve de Jesus glorificado. Visões e revelações do próprio Cristo a respeito da sua igreja. E isso ocorreu por volta do ano 90 a 95, né? Segundo os historiadores, João deve ter morrido de morte natural em torno do ano 100. Alguns anos antes ele recebeu essa visão de Jesus glorificado, e o próprio Cristo falou com ele e deu ordem para que ele escrevesse as visões e tudo aquilo que havia sendo revelado a ele. E assim surgiu o livro do Apocalipse. João, ele começa tendo uma visão tremenda do Senhor Jesus glorificado. E há algumas palavras de Jesus ali no capítulo 1 que nós precisamos prestar uma atenção antes da gente entrar na carta que acabou de ser lida. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11, Jesus diz assim, aliás, João diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Se referia ao domingo, ao dia em que o Senhor ressuscitou. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda para as 7 igrejas. Haviam 7 igrejas na região da Ásia Menor, onde hoje é a nação da Turquia. Eram 7 igrejas próximas até umas das outras. E o percurso, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia até Laodiceia,
Essa sequência era um percurso normal, onde aqueles que levavam as cartas faziam um circuito, né, por essas cidades. Isso dentro daquela estrutura que havia no Império Romano. E Cristo aparece para João e ele dá ordem para que ele escrevesse essas cartas. Antes dessas cartas serem escritas, no versículo 16, diz assim que tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol. João teve uma visão de Cristo glorificado, né? A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze refinado, polido, né? E ele, no versículo 12, diz que ele falava com João e via 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros Cristo andava dentro desse ambiente, como se houvessem 7 grandes menorás acesas e Cristo andando, e na mão ele tinha 7 estrelas, uma visão simbólica, mas o próprio Cristo revela o significado dessa visão. No versículo 20 ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Na verdade, a palavra é mensageiros, se referindo aos pastores daquelas igrejas. As 7 estrelas são os mensageiros dessas igrejas, e estavam nas mãos de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus. Em cada uma daquelas cidades havia uma igreja cristã estabelecida, e ali havia um pastor estabelecido, um presbítero, um líder naquela igreja local. E ali aparece Jesus com eles em suas mãos. A autoridade de Jesus estava sobre eles. E Jesus caminhava entre os candeeiros. Os candeeiros são as 7 igrejas. O candeeiro, o candelabro, a menorá, ela iluminava, trazia luz. Então a visão simbólica era de Cristo passeando em meio às igrejas e elas resplandecendo, trazendo luz, não só para aquelas cidades, mas para o mundo. E essas cartas, elas têm um significado bastante interessante, porque elas podem se referir a fases da igreja no decorrer da história, como também a igreja local, e como também fala conosco hoje. Ainda que elas tenham sido escritas lá no ano que foi a primeira carta, nós temos que entender que essa carta está sendo lida novamente hoje para nós, membros da Igreja Manaim. Ela foi preservada durante mais de 2000 anos para que ela chegasse até nós. Então ela é uma carta endereçada à igreja, primeiramente a igreja de Éfeso, né? Éfeso foi a 4ª maior cidade do Império Romano naquela época. Era uma cidade importante. Paulo teve um grande problema, causou um grande tumulto em Éfeso, lá em Atos capítulo 19, quando na sua 3ª viagem missionária ele vai para Éfeso e começa a pregar o Evangelho. Muitos se convertem, e Éfeso era o local onde havia o templo de Diana, Diana dos Efésios. E a pregação de Paulo leva muitos cidadãos à conversão e a abandonarem a idolatria a Diana. E a venda das imagens de Diana caiu assustadoramente, e os comerciantes se revoltam contra Paulo a ponto de querer apedrejá-lo, e ele sai dali quase que linchado. Paulo ficou um bom tempo em Éfeso, e ali se formou uma igreja cristã bastante proeminente. Timóteo talvez tenha sido o primeiro pastor que Paulo preparou e colocou em Éfeso para cuidar daquela igreja. Era uma igreja grande, uma igreja próspera, e ela recebe essa primeira carta, e é muito interessante a gente olhar o que Jesus fala nessa carta para aquela igreja. Notem, amados, que quando João escreveu essa carta, inspirado diretamente por Cristo, haviam aproximadamente passado 50, 60 anos da fundação daquela igreja. Veja que foi um tempo curto. A igreja estava no seu auge, foi fundada
cresceu em membros e importância, mas 50, 60 anos depois ela recebe uma carta de Cristo. E essa carta tinha uma advertência seríssima, né? A carta começa com um elogio àquela igreja. Na carta começa dizendo assim: aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, se referindo a Cristo, atestando a autoridade que ele tinha sobre a igreja, estava nas suas mãos, os líderes da igreja, e ele caminhava em meio à igreja. Ele diz para a igreja de Éfeso, imagina que eu abrindo essa carta, ó, chegou a carta de João apóstolo, ditada por Cristo para nós, e ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço, essa igreja trabalha, ela tem boas obras, ela é uma igreja que tem um trabalho perseverante, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Era uma igreja perseverante. Jesus começa elogiando aquela igreja. Ele diz: olha, vocês não podem suportar os homens maus. Aquela igreja combatia a maldade que havia, corrupção. Ela pregava contra a maldade, ela combatia o mal. Era uma igreja atuante. Ela colocava à prova os falsos mestres. Ele diz aqui: olha, vocês colocaram à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. Já haviam falsos mestres naquela época. Talvez eles tentaram adentrar naquela igreja, foram postos à prova e colocados para correr. Ou seja, havia uma liderança ativa naquela igreja, que estava de olho com aquilo que era pregado. Havia zelo naquela igreja em relação à palavra. E ainda continua elogiando no versículo 3: vocês têm perseverança e vocês têm suportado provas por causa do meu nome. Aquela igreja estava passando por provações, por momentos de lutas, e Jesus elogia porque eles não esmoreceram. Quando a gente vai para o finalzinho da carta, ele diz assim: olha, tem outra coisa ao favor, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, eu também odeio. As obras dos nicolaítas eram uma seita, um grupo herético que adentrou e começou a propagar um falso ensinamento no meio da igreja. E se a gente fosse trazer para os dias de hoje, né, os nicolaítas atuais, sabe o que eles estão fazendo? Pregando o evangelho diluído, atestando que alguns pecados não são mais pecados, e que você pode vir do jeito que está e ficar do jeito que quiser, que vai ser salvo da mesma forma. Os nicolaítas, eles pregavam uma doutrina em que não havia a necessidade de buscar a santificação. Eles propagavam imoralidade sexual. Para eles o pecado da carne não era importância, e eles estavam ali naquela época já contaminando o evangelho genuíno. E a igreja de Éfeso, ela odiava esses falsos, essa seita dos nicolaítas, né? E era elogiada por isso. Mas aí então, amados, a gente chega no versículo 4, né? No versículo 4 há uma advertência severa. Quando a gente olha para todas as virtudes daquela igreja, eu não lembro se foi o presbítero André que uma vez pregou esse texto e se expressou assim: talvez se a gente vivesse naquela época, a gente ia ser membro daquela igreja, né, André? Primeira igreja central de Éfeso, todos nós íamos ser membros, porque olha, igreja excelente nas obras. Mas aí chega o versículo 4 e Jesus diz: eu tenho porém contra ti. Essa frase de Jesus, e nós ouvindo essa frase aqui hoje, deveria fazer começar a tremer os nossos joelhos. O meu primeiro que deveria estar tremendo. Tenho porém contra ti, Senhor, tem misericórdia de mim. O que é que o Senhor tem contra mim? Porque não há nada pior do que ter Deus como inimigo, como alguém contrário. Então sente o peso da frase que é levada para Éfeso, que é trazida para nós. Tenho porém contra ti. Há algo
que Deus não aceita. E ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Não é que perdeu. Nós perdemos uma coisa muitas vezes por algum descuido, ou guardamos e não lembramos onde colocamos. Abandonar é pior do que perder. Abandonar é você dizer: eu não quero mais isso, e lança fora. E Cristo está dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor. A paixão enfraqueceu e tudo virou uma rotina. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O foco principal é no relacionamento com Ele, amados. O foco principal aqui eu quero levar para a motivação do porquê que nós estamos aqui celebrando um culto hoje. Qual é a nossa motivação de nós estarmos aqui? Qual é a minha motivação de exercer o ministério pastoral? O que motiva isso? Seria o meu salário que eu recebo da igreja, que me mantém? Qual a motivação de quem está aqui tocando ou cantando, ou dos diáconos que estão servindo, das professoras que estão com as crianças, ou do professor que está com os jovens? A motivação de cada um de nós em virmos para um culto. É nesse ponto que nós precisamos refletir seriamente em relação à nossa vida. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Nós começamos hoje pela manhã uma série de aulas, as 7 alianças de Deus com o homem. E nós falamos da primeira aliança, que foi a aliança feita no Éden. Em todas as 7 alianças, que culmina com a 7ª aliança, que é a aliança firmada através de Cristo Jesus, há uma sequência que vai mostrando a forma com que Deus foi se relacionando com o homem. 2 alianças eram condicionais e 5 eram incondicionais. A aliança incondicional é aquela que Deus assumiu, independente da gente, Ele vai cumprir, Ele cumpriu. Mas vejam só, o nosso Deus é um Deus de alianças, nós cantamos isso. É um Deus de relacionamento, de comunhão. O que Ele deseja de nós é que tudo que nós fazemos para Ele, ou todos os atos da nossa vida, tudo reflita de um amor genuíno por Ele. Então, quando Ele diz para a igreja de Éfeso que eu tenho algo contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor, embora fosse uma igreja atuante, que tinha trabalho, tinha perseverança, tinha tudo que se elogia numa igreja, não aceitava o falso ensino, botava para correr falsos mestres, mas ele estava apontando para aquela igreja, ou para boa parte dos membros daquela igreja, ou até para o pastor daquela igreja, que eles estavam fazendo tudo aquilo com a motivação errada. O que motivava eles a fazerem aquilo já não era mais o primeiro amor, aquela essência de relacionamento, de comunhão com Deus. Talvez estavam fazendo porque tinham um cargo, talvez estavam fazendo por obrigação, é minha escala, eu tenho que ir. Talvez estavam fazendo por rotina religiosa, por um ato de religiosidade. Eu vou no culto porque precisamos ir no culto. Entende, amados, o perigo de nós trocarmos a nossa comunhão de amor, de sentimento genuíno, de desejo pela presença de Deus, por uma rotina religiosa, por uma religiosidade? E como isso afeta e ofende o coração de Deus, a ponto dele dizer: eu tenho algo contra ti. Então, quando a gente olha para essa palavra e reflete na nossa vida, nós paramos para pensar se nós não estamos fazendo do nosso relacionamento com Deus um ato mecânico, uma simples rotina religiosa. Se a gente não está fazendo para cumprir uma obrigação. Então, amados, nós precisamos refletir e levar isso a sério, né? Qual tem sido a minha real motivação em servir? Sem a motivação correta, que é o amor, aquilo que eu faço se torna desagradável a Deus.
Será que nós estamos assim como a igreja de Éfeso? Será que nós trocamos, substituímos, abandonamos a motivação do amor, talvez por uma ambição pessoal? Não, porque eu quero exercer um ministério, eu quero ter um chamado, eu quero ser um músico na igreja, eu quero ser isso ou aquilo. Será que a nossa motivação não é o amor, mas é uma ambição pessoal? O que me leva a servir, a assumir um ministério, a ter um sonho, um chamado? Olha que reflexão importante. O que me traz ao culto hoje? Porque eu saí da minha casa e eu quis estar na igreja para oferecer esse culto. Qual a motivação do meu coração? É de fato um amor genuíno a Cristo? É de fato porque eu reconheço o que Ele fez por mim, morreu na cruz, derramou o seu sangue, me deu salvação, então nasceu, brotou um amor no meu coração, e eu quero retribuir, entregar esse amor a Ele. É uma lembrança que sempre vem quando eu leio esse texto, e eu já citei isso aqui em outras pregações, mas eu vou citar de novo. Quando eu estava noivo da minha esposa, eu trabalhava de dia, estudava à noite em Piracicaba, e a gente tinha 5 minutos para se encontrar durante a semana, mas o amor era tanto, que ela saía da casa dela, lá do bairro Jardim Piranga, ela descia num ponto de ônibus que ficava no Fresalinho, onde eu morava, ela descia rápido, ela passava na minha casa, a gente se via 5 minutos, porque já era a hora do ônibus que eu tinha que pegar para ir para Piracicaba, e ela ia para o Heitor Penteado na escola, onde a gente se conheceu. Por que a gente pagava aquele preço, Porque tinha uma chama acesa no coração, e batia uma saudade, que se a gente ficasse um dia sem se ver, a gente se sentia mal. Eu passava o final de semana, o sábado e o domingo com ela, a gente era aquele namoro ainda moda antiga, tinha horário para começar e para terminar. Se chegava uma certa hora, meu sogro saía, passava em frente, olhava o relógio, às vezes ele até dava um sinal. Chegava na segunda-feira de manhã no meu trabalho, eu costumava cheirar as minhas mãos, porque sentia o cheiro do perfume. Não tinha celular, era tudo na base da cartinha, a gente escrevia cartas. A gente tem várias guardadas ainda hoje. De vez em quando eu mostro para os filhos. Mas por quê? Porque havia uma chama acesa. Uma paixão estava ali. No começo da conversão, eu me lembro que não havia o menor esforço, não era esforço nenhum sair de casa para ir para a igreja, de acordar de manhã e juntar os filhos que eram crianças e correr para a escola bíblica, porque eles amavam e a gente amava, a gente bebia a palavra, a gente tinha sede de aprender. Chegava numa quarta-feira que tinha um estudo bíblico, nós íamos com a maior disposição. Se alguma vez eu perdi foi porque estava doente. Juntava a família, ia para o estudo bíblico de quarta-feira, participava, grupo de oração, grupo familiar. Nossa, pastor, quanto ativismo, quanta coisa. E a gente fazia aquilo com uma alegria no coração. Quando começou o ministério, havia sonhos enormes na minha mente. Eu sonhava assim, nossa, eu vejo tantos falsos mestres prosperando, com a igreja crescendo, com 1000 membros. Se a gente fazer tudo direitinho, em 3 anos a gente vai ser a maior igreja de Americana. Olha que sonho, né? Como se isso fosse importante para Deus. Há umas fotos, é possível colocar? Coloca primeiro aquelas fotos das igrejas grandes. Olha só que maravilha, se a Manaim fosse essa igreja, nossa, 10.000 membros, qual seria a motivação da gente servir numa igreja dessa? Seria por amor? Glória a Deus, não tem problema nenhum. Uma igreja grande, próspera, rica, desde que a motivação para se estar ali seja essa chama no coração. Pode pôr outra. Olha que bênção. Já pensou a gente ter uma igreja assim? Quantos pastores a gente ia precisar? Porque um pastor dá conta de cuidar no máximo de 100, 150. Mais que isso, você já precisa ter mais para visitar, acompanhar, fazer tudo o que precisa. Maravilha! Mas qual a motivação? O que leva o homem a querer construir um templo assim, suntuoso? Qual a motivação desse pastor que eu não conheço?
não sei que igreja que é, mas será que a motivação foi colocar o meu nome em celebridade, como fizeram lá os que levantaram a grande torre na Babilônia, Babel, tornaram o nosso nome célebre, a placa da nossa igreja conhecida no mundo inteiro? Será que era esse o propósito? Perdeu o amor. Se era esse o propósito, perdeu. É o próximo. Acho que tem mais uma. Além de pessoas junto. E agora? Não tem lugar para sentar. Essas cadeiras são meio desconfortáveis, né? Não tem garagem da casa do pastor. Mas tem um grupo ali adorando. Tem uma Bíblia aberta. Será que se a gente fosse começar uma igreja hoje, sem recurso nenhum, a gente iria buscar uma igreja assim? Ou a gente ia dar uma olhada na cidade e ver qual igreja que agrada mais os meus olhos? Qual a motivação que está no meu coração? Pode ir por outra. Será que eu levaria o meu filho para uma igreja que não tem uma salinha de escola, de classinha? Será que vai chegar um momento, pode tirar, vai chegar um momento em que, minha igreja não tem tantos jovens, eu vou levar minha família para uma igreja que tem bastante jovens, porque aqui não me serve mais. Então é esse questionamento que muitas vezes pesa no nosso coração pastoral, de entender como está o coração da igreja. Uma das coisas que mais machuca o meu coração é quando ouço um comentário comparativo. Quando se compara a igreja baseada na quantidade de membros que ela tem. Será que aquela igreja lá da periferia, aquela igreja sem forro, sem nada, ela não tem importância para Deus? Será que a igreja que está lá no fundão do interior, na periferia, onde um pastor que sequer teve a oportunidade de fazer um seminário, que talvez nem saiba ler direito, mas ele prega a palavra com o coração, com o direcionamento do Espírito Santo, ela tem menos importância para Deus do que a igreja suntuosa com 5, 10 mil membros? Sabe o que a carta de Éfeso nos mostra? Que Deus não está olhando quantos membros uma igreja tem, nem se o prédio é bonito. Ele não está olhando a estrutura. Ele está olhando se aqueles que estão oferecendo culto ainda mantêm acesa no coração a chama do primeiro amor. Se não esfriaram, se não perderam a visão de amá-lo e adorá-lo, independente das circunstâncias. Então, quando a gente olha para essa palavra, eu fiz uma avaliação e eu cheguei à conclusão que eu preciso me arrepender e pedir perdão para Deus e dizer: Senhor, eu preciso voltar pelo menos a ser quem eu já fui na época da minha conversão, dos primeiros anos, a fazer e a sentir o amor por aquilo que eu faço, porque muitas vezes eu venho cansado, mas eu venho. A gente prepara com zelo, com carinho, compartilhando com o presbítero André, uma aula de escola dominical. Você busca os slides, desenvolve o tema, distribui para os professores, para a gente dar aula para 6 pessoas, 12 que tinham hoje. Sabe que isso entristece o coração da gente, porque a gente vê que no coração da igreja já não há mais aquela chama acesa de querer aprender mais, ou de reciclar o que já aprendeu, que é melhor sair fazer uma caminhada ou ficar dormindo de manhã do que vir para a igreja, que é mais fácil a gente ir tirando as coisas, tirando essas programações que vão ficando pesadas. Atira a escola dominical, atira o estudo de quarta-feira, isso cansa muito, todo mundo trabalha. Vamos fazer um culto só uma vez por semana. Uma vez por mês está bom. Aonde a gente vai chegar, igreja? Aonde nós vamos chegar? O que nós vamos deixar para a próxima geração? Se os nossos pais nos pegavam pelo braço e nos levavam, né? Eu nunca precisei isso, nem quando era criança. Se a gente não passar isso para os nossos filhos, se a gente não forçar um pouquinho a barra e mostrar que a igreja não é só um lugar bom, ela é um lugar de relacionamento com Deus, de presença de Deus, eles não vão ter a visão, eles vão perder essa visão.
Alguns filhos, a gente se alegra, né? Quando eles vão para a faculdade e deixam a família. Será que eles estão preparados para onde eles vão? Há um percentual enorme de filhos de crentes verdadeiros que se desviaram nas faculdades, pela perda do contato. Então, nós precisamos voltar ao primeiro amor e passar isso para a geração dos filhos, dos netos, incentivá-los, fazer eles entenderem que vir à igreja não é uma obrigação, é um prazer, onde nós vamos oferecer a Deus um culto, cantar o nosso louvor, entregar a nossa oferta, ver os irmãos, tomar um cafezinho na saída, mas isso não é mais uma rotina, é algo que a gente vai com alegria de poder encontrar, não só com os irmãos, mas com o próprio Deus. Nós podemos sim relacionar com Deus em casa, sozinhos no quarto, mas a orientação é que existisse a igreja. Se não fosse necessário, os apóstolos não teriam saído pregando e abrindo portas e abrindo igrejas. Paulo não teria feito 3, 4 viagens missionárias em cada cidade, levantando líderes. A igreja é importante. O mundo precisa da igreja. E então, amados, o que Jesus exige é que a gente faça isso com amor. Que todas as nossas obras, todo o nosso trabalho, todo o nosso planejamento, café com fé, encontro de homens, tudo isso seja um ato de amor, de entrega, de relacionamento com Deus. A nossa devocional de manhã, a nossa leitura bíblica, não pode ser um cartão que a gente está batendo, marcando um horário. Tem que ser espontâneo, com amor, cheio de alegria, disposição. Então, lembra-te de onde caíste. Por que você deixou de fazer daquele jeito que você fazia? Por que nós deixamos de amar aqueles encontros, né? Volta à prática das primeiras obras. É isso que Jesus estava pedindo para a igreja de Éfeso. Se ela voltar ao primeiro amor, ela vai ser uma igreja agradável a Deus. Pode ter até defeitos, como toda igreja tem, porque é feita de homens. Pode ter falhas, como toda igreja tem, mas uma coisa ela precisa ter, não pode abrir mão: verdadeiro amor por Cristo. A motivação precisa ser o amor. Tudo que nós fazemos e entregamos a Deus, a motivação precisa ser um amor que arde uma chama no nosso coração, como a primeira canção que nós cantamos hoje. Eu estava até temeroso de trazer essa palavra, porque é uma palavra dura, mas a primeira canção para mim foi uma confirmação. 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, eu serei como um bronze que soa, um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, boas obras, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. Essa é a cerne, é o centro. Tudo que nós fazemos tem que ser feito com amor. Aliás, Paulo, em outra passagem, ele diz que até o nosso trabalho deve glorificar a Deus. Aí o crente vai para o trabalho e é o funcionário mais resmungão da empresa, o que mais dá trabalho. Nós deixamos de suportar as limitações de alguém porque não temos amor. A gente exclui pessoas do nosso meio de relacionamento porque a gente não gosta da cara, não gosta do jeito. Aquele irmão lá, não gosta de bater papo com ele, é chato. Nós fazemos acepção de pessoas, nós não temos amor. Então algo precisa mudar na igreja do Senhor e também na igreja Manaim, né? Nós precisamos desenvolver esse amor, esse relacionamento genuíno com Deus, mudar a nossa motivação daquilo que a gente faz. Sem o amor nada se aproveita.
A igreja perde a sua identidade quando ela abandona o primeiro amor. Uma igreja que vive cada vez mais promovendo eventos para agradar uma plateia descomprometida. Então, para que a igreja se mantenha cheia, tem que ficar fazendo um monte de coisa para agradar o povo. Ela não está vivendo por amor, ela está vivendo para agradar o povo. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Cristo nos chama de volta para o primeiro amor. É muito forte isso. Onde o coração arde mais forte do que as nossas ações. Cristo nos chama para um lugar onde o nosso coração arde mais forte do que as nossas ações. Então, resumindo, né? Nós precisamos acender a chama do amor no nosso coração. Nós precisamos vir para o culto cheios de alegria, ainda que com um monte de problema para resolver, mas eu preciso me alegrar na presença do Rei. Eu preciso oferecer adoração genuína. Eu preciso vir com disposição de alma e de corpo. Então é isso, voltar ao primeiro amor, volta a fazer com alegria, volta a fazer com amor. Ativa essa disposição no coração. Porque ele também diz assim: ao vencedor eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor é aquele que vai perseverar, que vai chegar, que vai entregar amor, e ele vai poder se alimentar da árvore da vida. Isso aqui é uma visão simbólica, né? Lá no Éden, quando Adão e Eva estavam, havia uma árvore que dava um fruto, era a árvore da vida. Ele podia comer daquele fruto, nunca iria morrer. Infelizmente ele foi comer do fruto da árvore que era proibido. Ele quebrou o relacionamento com Deus quando ele desobedeceu, ele rompeu a primeira aliança, né? Mas há uma aliança eterna que foi estabelecida em Cristo por nós, e nós somos chamados a comer da árvore da vida. Se a gente entregar de fato, se o nosso relacionamento com Deus for um relacionamento de amor, então essa árvore está reservada na glória para nós, simbolicamente, vida eterna. É isso que é prometido por Deus, vida eterna para todo aquele que mantém esse amor, essa chama acesa. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música. Eu creio que hoje todos nós precisamos refletir, orar e pedir ao Espírito Santo: acende, me ajuda a acender essa chama. Espírito Santo, sozinho eu não vou conseguir. O Senhor tem que disparar, né? Acender, jogar esse fósforo, né? Nesse coração. E o nosso coração tem que estar preparado para ser incendiado de amor por Deus, pela presença dEle. Vamos nos colocar em pé. Fecha seus olhos, curva a sua cabeça. Eu sei que foi uma reflexão que nos levou a um confronto de alma, né? Nós somos confrontados pela palavra de Deus. E eu sinto que Deus me ama muito quando Ele me confronta com a palavra. Ele me ama ao ponto de Ele falar comigo através da sua palavra. Ele me ama tanto que Ele quer me corrigir pela sua palavra. Ele me ama tanto que Ele quer que eu demonstre esse amor por Ele. E o nosso amor por Ele é demonstrado através da nossa obediência a Ele. Mas não uma obediência de cabresto obrigatório, uma obediência espontânea. Olha a diferença. Nós não obedecemos porque temos um cabresto, um chicote sobre as nossas costas. Nós obedecemos porque nós amamos. A verdadeira obediência, ela está fundamentada no amor. Nós abandonamos os pecados porque nós amamos a Cristo.
Então, a nossa oração nessa noite é pedir ao Espírito de Deus, porque essa obra é dele, para que ele acenda a chama no nosso coração. A nossa parte é reconhecer o nosso erro. Ele diz: arrependa-te e volta às primeiras obras. Então, Senhor nosso Deus, nessa noite eu me arrependo, porque muitas vezes eu comecei a fazer as coisas de uma forma automática, rotineira, e às vezes até por obrigação. Mas hoje eu quero que o Senhor trabalhe em mim, na minha alma, no meu coração, para que eu volte a te amá-lo com a mesma intensidade de quando nós nos conhecemos. Que eu volte a amar o Senhor com aquele primeiro amor, daquele primeiro encontro, da conversão, no momento em que eu compreendi a minha salvação, no momento que eu compreendi que o Senhor entregou a sua vida, derramou o seu sangue por mim e me deu salvação eterna. Que eu possa retribuir com amor, com gestos e atitudes de amor. Que eu possa servir o Senhor com amor, que eu possa exercer o meu chamado, o meu ministério com amor, que eu possa trabalhar, que eu possa fazer as coisas com o coração cheio de amor e expressar com atitudes que eu de fato amo o Senhor, que o Senhor de fato é o meu Deus. Por isso eu peço perdão ao Senhor e peço ao Espírito do Senhor que opere em mim o teu querer e o teu realizar, que acenda essa chama no meu coração. O que eu posso dizer para o Senhor é que eu estou disposto a recomeçar, estou disposto a que o Senhor toque de novo o meu coração, como o Senhor foi do profeta e purificou ele, deu a ele nova vida. Faz de novo, Senhor, é o que eu te peço. Me ajuda a te amar como eu devo te amar, em nome de Jesus Cristo. Amém.